Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Todos somos trabalhadores de Deus. Todos somos importantes nessa reunião. Podemos ajudar aqueles que não puderam chegar até aqui, aqueles que nós conhecemos e que estão precisando de ajuda. Então nós vamos começar. Muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: objetivo da encarnação. A encarnação não é um castigo, mas uma oportunidade de progresso. Por meio da vida corporal, o espírito aprende, se aprimora e desenvolve virtudes que o conduzem à perfeição. Cada existência é uma etapa no caminho do nosso crescimento espiritual. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, a expiação, para outros, é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha que fantástico esse livro, que informações preciosas para nós. Então nós estamos vendo aqui. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Sempre nós comentamos aqui que todos nós somos importantes. Todos temos uma missão, independente de cultura, de posição social, independente de aonde nós estivermos, ali nós temos um compromisso, nós temos uma missão. Qual a missão mais importante nossa? Tratar bem aqueles que convivem conosco e entender o amor que Jesus trouxe para nós, porque ele disse, isso está na Bíblia, só o amor cobre a multidão dos pecados. O apóstolo Paulo vai falar também do amor, uma coisa lindíssima, onde ele diz que sem o amor nada funciona. E a gente sabe disso. Nós sabemos que nós experimentamos um amor que não é aquele amor ainda puro. Quando nós temos um filho, quando nós temos uma filha, quando nós temos algum problema de saúde, principalmente com algum dos nossos entes queridos, principalmente se for filho, então aí nós mexe com a gente. E os obsessores também são inteligentes. Muitas vezes, para atingir o casal, eles atuam no filho, ou na filha, ou em alguém da família, porque ali vai dar uma abalada nas estruturas espirituais das pessoas que convivem junto. E olha que coisa interessante aqui também. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, qual a matéria que nós conhecemos? Essa matéria que está à nossa volta. Aí nós pegamos um livro que chama A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do Ramatiz, onde ele vai descrever os habitantes do planeta Marte. A ciência da Terra, as pessoas que trabalham analisando o universo, eles não conseguem detectar vida em outros planetas porque nós estamos atrasados, a gente sempre comenta isso, nós não temos aparelhagem adequada para detectar vida lá, porque a matéria é diferente. Quando nós vemos uma entidade através do corpo espiritual dela, a matéria é diferente, por isso que ele atravessa uma parede. Não tem barreira material nossa, dessa que nós conhecemos, para impedir a penetração dos espíritos. E nós mesmos experimentamos isso, a gente sempre fala quando a gente dorme, que a gente vai no plano espiritual. A gente pode estar no quarto fechado, a gente sempre comenta isso, mas nós nos desdobramos, nós saímos parcialmente do corpo e vamos visitar pessoas, ou às vezes até algum desafeto do outro lado, e é onde a gente volta e volta trazendo toda aquela carga de energia negativa, e a gente muitas vezes acorda cansado, às vezes a gente não tinha nenhum problema, a gente acorda às vezes com dor de cabeça, com alguma indisposição física, porque nós tivemos contato. Como os espíritos estão fora dessa constituição física nossa, a gente traz todas as impressões para o nosso físico. Temporariamente nós estamos habitando um corpo.
Então a matéria que a gente conhece é muito grosseira ainda, em relação a mundos superiores. Nós vamos ver isso também no livro Cartas de uma Morta, nós já citamos aqui. Outros planetas que existem mais avançado, como assim existe outros também mais atrasados. Olha só para vocês verem. Chico Xavier falou que Hitler ia ficar 1000 anos confinado num planeta inferior para ajudar a evoluir esse planeta inferior. Porque com a inteligência dele, lá nesse planeta é tudo muito atrasado. Ele ia usar a inteligência dele para poder evoluir o planeta. Porque ele tem conhecimento de tudo que já existe aqui. Esse planeta é muito primitivo. Então, por que nós tivemos a descoberta do fogo e de uma série de coisas, da eletricidade? Espíritos que conviveram em outros planetas que trouxeram para nós. E espíritos não pode nem ser evoluído, não. Pode ser espíritos que tiveram experiência, mas que falharam na sua missão. Porque nós podemos falhar na nossa missão. Mas quem conhece o Espiritismo sabe que só tem uma saída: melhorar cada dia mais. Ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. Esse é o lema nosso, sempre com Jesus. Comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha que coisa linda! A ação dos seres corpóreos é necessária. Então é necessário que nós estamos ainda nesse corpo. É necessário. Hoje eu conversei com um amigo meu, gerente de um hotel. Ele é evangélico. Nós temos muita amizade, ele é muito aberto, a gente conversa muito. Ele teve uma experiência recente da vida fora do corpo. Fiquei até emocionado dele contar para mim. Ele falou: Nourinho, eu me vi diante, e ele foi só para conversar comigo. Ele conversou com meu filho ligou para mim que ele queria conversar, que é uma experiência espiritual que todos nós temos, independente de religião. Religião é rótulo, o que manda é aqui dentro, a gente sempre fala isso. Ele falou que ele se viu à frente de um painel brilhante, muito brilhante. Ele falou: eu senti uma sensação que eu nunca senti na minha vida, eu não queria voltar. Aí ele ouviu uma voz chamando ele. Fulano, fulano. Ele acordou com a médica chamando ele. Era a médica chamando o nome dele, quer dizer, ele ia desencarnar. Ele chegou até ali e voltou para trás. É evangélico. Então, quer dizer, mostrando para nós que a vida real é do outro lado. Aqui nós estamos de passagem. Por isso que a gente tem ainda muitas coisas para acertar, mas nós queremos isso, porque nós estamos com Jesus. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer a alguns felizes sem dificuldades e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Olha só, depende de nós. Tudo depende de nós. Nós precisamos querer, mas querer muito. E se a gente querer, a gente consegue. Então está dizendo aqui, ó, Deus é justo. Ele não poderia fazer algum feliz sem dificuldade, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Nós vamos ver isso nos maiores missionários que nós tivemos na Terra. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Padre Lima de Tambaú e outros que estão em outros segmentos religiosos. Eles têm sacrifício, eles fazem alguma coisa. Será que nós precisamos analisar, eu me analiso muito isso aí. Será que eu tenho tirado um tempo para mim dar uma palavra amiga para alguém? Será que eu tenho tirado um tempo para mim conversar com alguém que está acamado? Será que eu tenho tirado algum tempo para mim fazer uma visita no hospital? Ou conversar com alguém que está na rua, alguém que está precisando? Sem julgamento, nós não devemos julgar. Nós devemos aceitar a situação do outro. Se puder ajudá-lo, vai ser muito bom para nós. Essa é a nossa missão. A gente fazer alguma coisa para que a gente possa ter algum mérito. Eu sempre penso, é muito difícil se a gente ficar doente e ninguém vir nem fazer uma visita para a gente não receber nenhuma oração. Nós vamos ver o André Luiz no livro Nosso Lar, que uma mulher que ele atendia ela despretensiosamente, atendia por causa da secretária dele, ela que orava para ele. Essa oração que ajudou ele do outro lado. Então, que bom se alguém lembrar da gente
e fazer alguma coisa benéfica para nós, um pensamento bom, vai nos ajudar muito. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? Eles alcançam mais depressa o objetivo. Aliás, as dificuldades da vida frequentemente são consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos tenha de imperfeições, menos tem de tormentos. Quem não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que nascem desses defeitos. E olha só, aí a gente pega um Chico Xavier, uma vida de muita dificuldade. Aí a gente vai pegar a Madre Teresa de Calcutá, que eu ouvi um amigo meu contando que ele esteve lá e eles queriam dar uma cama para ela, porque ela dormia a cama dela era muito ruim. Ela falou, não, eu não quero. O dinheiro que você vai dar a cama para mim dormir, me dá que eu vou fazer benefício para alguém que precisa mais que eu. Olha só, a gente quer conforto e a gente tem que ter. A doutrina espírita não prega a miséria, prega o conforto, prega a evolução. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, principalmente quando a gente tem lucidez. E aqui embaixo, ó, a gente ainda tem ciúme, a gente ainda é um pouco ambicioso. A ambição muitas vezes faz até parte da vida, porque se a gente não tiver um pouco de ambição, a gente fica estagnado. Nós devemos ter todos os méritos daquilo que nós conquistarmos, mas sempre lembra do Humberto de Campos, sem usar a escada do outro, sem prejudicar ninguém. Quando a gente sobe por conta própria, sem prejudicar ninguém, na vida social, na vida material, em qualquer segmento, o mérito é nosso. Agora, se a gente prejudicou alguém, nós vamos ter que resgatar. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só, Malaquias. nós pegamos isso daqui em Malaquias para a gente ver que a Bíblia está repleta, mas repleta mesmo, de comunicações espirituais, de ensinamentos espirituais que está dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela só dá uma explicação mais lógica para nós. A doutrina espírita tira o espírito da letra. Então está aqui, ó. Eis que lhe envia os profetas Elias. E vamos ver por que ele falou isso daqui. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias e estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, isso Jesus falando, porque João Batista era a reencarnação de Elias, do profeta Elias. Então, está aqui, lá atrás, nós vimos Malaquias falando que ele viria. Aqui nós estamos vendo Jesus confirmando que ele veio e que eles não o reconheceram, porque é muito difícil reconhecer. Aí nós temos um livro muito interessante do Chico Xavier, onde o espírito era um médium bem ostensivo. Ele perdeu toda a oportunidade dele porque ele veio com premonição e também conhecendo pessoas que viveram com ele em outras reencarnações. A gente reencontra muitas pessoas que nós convivemos muito, mas muito intimamente em outras encarnações, e isso é meio complicado para a gente. Por isso que há muito envolvimento, principalmente entre sexo masculino e sexo feminino, dentro das religiões. A gente vê isso aí direto. Por quê? Porque nós não estamos aqui a primeira vez, nós já convivemos antes. Ninguém se reúne por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Então, olha que coisa, completando para nós. Então, nós temos o corpo que nós precisamos. Nós estamos num lugar que a gente precisa. Nós podemos evoluir, podemos mudar, nós temos o livre-arbítrio. Sempre para melhor. A gente sempre tem que pensar no melhor. Mas aqui está dizendo que ninguém nasce se não morrer. E que o corpo não é o mesmo. Então, é tudo a interpretação espírita da Bíblia. A Bíblia, o Novo Testamento é fantástico. Aquilo que Jesus trouxe, a doutrina espírita explica. Explica de uma maneira lógica. Não tem como a gente criticar nenhuma orientação que a doutrina espírita traz para nós através dos tempos e de médiuns sérios. Nós vamos pegar o Allan Kardec, o Chico Xavier, que são os dois principais, que ali não tem erro. Tudo que está ali é verídico.
Nós vamos ver no livro Testemunhas de Chico Xavier, aonde as pessoas mais intelectualizadas queriam mudar muitas vezes o conteúdo de livro que o Chico Xavier tinha psicografado. E o Chico Xavier, como ele era muito humilde, aliás, ele é humilde porque ele existe, ele dizia o seguinte: vamos ver o que Emmanuel tem para falar, para ele não discordar diretamente, para não magoar ninguém. Aí ele falava, não pode mexer no conteúdo do livro. Olha só, no livro Consolador tem lá, Teoria das Almas Gêmeas. Existe espíritos afins, homens e mulheres, que realmente a afinidade ali é espiritual. Os editores da Federação Espírita Brasileira queriam mudar, queriam tirar fora do livro. Ele falou, em hipótese alguma pode ser mexido no conteúdo. Por quê? Porque é autêntico. A gente não vê erro ali, em nada, nem de gramática, nem de português, nada. Os livros são perfeitos. Por quê? Porque é uma supervisão espiritual divina. Então, tudo isso daqui mostra para nós a nossa trajetória que nós estamos vivendo. Nós já habitamos outros corpos, com certeza. E que bom que nós estamos aqui, lúcidos. Isso é mais importante para nós. Compreendendo o sentido da encarnação, vemos que viver é evoluir. Cada experiência, desafio e relação é um convite de Deus para aprender e amar mais. Assim, a vida torna-se um meio sagrado de ascensão e de aproximação com o divino. Olha só, concluiu para nós, né? É Deus na nossa vida. E que Ele nos abençoe e vamos buscar aquilo que nós viemos procurar. Se nós não tivermos nada de necessidade, vamos canalizar para outros que precisam mais que nós. Nós estamos aqui. Assunto da próxima semana. Da alma, parte 1. Gente, só agradecer a oportunidade. E olha que coisa interessante. É o amor que nos envolve realmente. Aí só para a gente ir embora. Tem o livro Contos dessa e da Outra Vida. Nós vamos pegar lá o item 7, onde o título é Servir Mais. Ali tem a história de Efraim. Efraim era um caudilho ali de Israel. E ele era um guerreiro e ele resolveu procurar Jesus. Jesus estava na casa de Obed e aí esse guerreiro chega e ele quer fazer um teste com Jesus. Muitas pessoas querem fazer teste em relação às coisas espirituais. Primeiro ele fala para Jesus que ele não foi procurar Jesus como necessitado, não. Ele estava ali que ele queria alguns esclarecimentos. E Jesus, na humildade, atende ele. Ele falou o que fazer quando uma pessoa nos magoa muito. Jesus disse para ele o seguinte, é preciso compreender e amar mais. Aí ele volta a carga, aí ele vai perguntando o que fazer com um parente difícil. E Jesus fala, é preciso compreender, é preciso amar mais. Outra pergunta, Jesus fala, é preciso exercer o amor. Depois de 2 dias dessa entrevista, os esbirros do Sinédrio, foram prender Jesus, junto com Judas. Ele estava à frente, ele era o comandante. Aí ele chega a Jesus, quando ele algema Jesus, ele olha bem nos olhos de Jesus, que ele saiu contrariado da entrevista. Ele fala, e agora, Galileu, o que você tem a dizer? Jesus fita ele com amor e diz, é preciso compreender e servir mais. Para nós, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Recomendações de leitura, livros citados nesta palestra. A Bíblia. A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, Chico Xavier. Contos desta e doutra vida, Irmão X, Chico Xavier. Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier. O Consolador, Emmanuel, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert. Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. André Luiz, no livro Conduta Espírita.